Voltando aqui para o segundo bloco, nós falamos na Guerra dos 6 dias. 6 dias. Isso. Vai lá. Pronto, né? Voltando para cá, para os nossos telespectadores, né? Por que entender a Guerra dos 6 dias é importante? Porque até então eram guerras, né, contra Israel, só que Israel tinha aquele seu território pronto. A partir da Guerra dos 6 dias, né, Israel consegue ampliar os seus territórios, né? E hoje em dia aquele mapa da parte da Palestina não existe mais. Não existe mais não, né? É só para a galera entender, né? Como é que foi formado. Como eu falei, né? Teve essa coalizão árabe, né? Síria, Egito, Líbano, Palestina contra Israel, em que Israel, literalmente, durante 6 dias conseguiu ganhar essa guerra. Então ela consegue conquistar as colinas de Golã, o Monte Sinai, né? A faixa de Gaza e Jordânia, e um território muito importante, que é a chamada Jerusalém Oriental, né? Que o território de Jerusalém, quando a resolução da ONU, né, que faz da partir da Palestina foi proposta, Jerusalém ia ser um território neutro, sob a administração da ONU. Que é o mais disputado. Que é o mais disputado, porque ela é importante para as duas religiões. Né? Lá tem as chamadas mesquitas. Né? Aí que entra o fervor religioso. Né? Aí que entra o fervor religioso, porque tanto Israel como a Palestina reivindica Jerusalém para ela. E nessa Guerra de 6 dias, Jerusalém é anexada para Israel. Né? Israel consegue controlar aquele território, que é importante, de novo, bater nessa tecla, para os dois territórios. Né? Porque lá, a galera reza os muros da lamentação, você deve lembrar, a galera fica batendo na cabeça, né, lá, pedindo perdão e tudo. E os costumes, né? Engraçado, né? Então, por essa Guerra de 6 dias, Israel consegue ampliar seu território. Né? E uma década depois, a gente teve a chamada Guerra do Yom Kippur, que é um feriado, né, o dia do perdão para os povos judeus. 1973, né, que é literalmente agora nesse período. Né, e tanto que a mídia, quando o Israel, né, foi atacada, em 7 de outubro, falou, né, 50 anos, né, da guerra do Yom Kippur e tudo. E que é o Yom Kippur? O povo judeu, literalmente, nesse dia, para de fazer tudo, né, para rezar. A galera realmente é muito assim fervorosa dos costumes religiosos. Para rezar. E a galera árabe, sabendo disso, né, atacou o inimigo. Né? Uma guerra interessantíssima, né? Eu pegar meu inimigo de surpresa. Né? A vulnerabilidade é essa. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, né, começou assim. A gente teve as mesmas movimentações das tropas russas naquele território ali, né, de Donbas, onde fica Donetsk e Luhansk, que é a parte mais leste da Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia. A galera lá da Ucrânia viu as movimentações, começou a se posicionar, né, botar sua base militar. Perceberam que a galera da Rússia voltou, recuou, porque eles pensaram, não, eles vão recuar. E quando a galera da Ucrânia recuou, aí meu inimigo estava vulnerável, ataquei de surpresa. Aí foi o ataque que foi, né? Então, e tá lá, né? No embate da guerra, né? Essa estratégia de guerra, né? Então, sabendo disso, né, essa vulnerabilidade que Israel ia ter, foi aí, cool, né? E a guerra do Yom Kippur é interessante para quem está nos assistindo, porque todas as guerras anteriores, a gente teve ataques diretos a Israel, né? Para destruir Israel, nunca é Israel lá, não reconhece Israel. Porém, a partir da guerra do Yom Kippur, quando Israel de novo ganha, mesmo estando em vulnerabilidade, né, nós tivemos o primeiro país árabe que se reconheceu o Estado de Israel. Esse acordo foi conhecido como Acordo de Camp David, né, que o Egito ele reconheceu, o primeiro país árabe que reconheceu Israel como um país, um Estado, nação nesse sentido. É para você ver como as coisas são muito fundamentalistas, muito extremas, né, que de fato o extremismo tem que acabar. Quando o presidente do Egito, o ditador do Egito lá, assinou esse acordo de Camp David, ele foi assassinado. Foi considerado como um traidor nesse sentido, né? Então assim, né? A gente teve essa série de guerras, série de conflitos e pós Guerra do Yom Kippur, na década de 70, nós tivemos um movimento na década de 80 que foi conhecido como Primeira Intifada, né? Para ser preciso, 1987. O que foi que a gente teve até então? Quando Israel, né, parte da Guerra de 6 dias, conquistou esses territórios, ela começou a montar assentamentos, né, bases militares na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né, nesses territórios. Né? E a gente teve, por parte da ala mais jovem, uma série de protestos, pau e pedra, reivindicando a ocupação de Israel naquele território. Né? E o Hamas vai nascer nessa primeira intifada no ano de 1987, um grupo, né, de origem sunita, mais radical, que literalmente quer o fim do Estado de Israel. Né, adota as medidas como vem adotando agora, né, extremismos, ataques, uma série de terrorismo, né, nesse sentido. Parabéns pela narrativa, tá, realmente histórica, tá, fidedigna com a história.
Apenas algumas considerações, começando até por você, Rafaela, né? Aquela rave que estava tendo lá não tinha nada a ver com rave pela paz não, tá? Aquela rave ali é uma rave chamada Mundo Paralelo, é uma rave que tem aqui no Brasil. Se você botar aí no YouTube, você vai ver as imagens. É uma rave de adoração a deuses hindus. Não foi à toa que o ataque foi inicialmente nessa rave. Tá? Não é à toa. E pela explicação do professor, é interessantíssimo, até para você, telespectador, saber que aquele território nunca pertenceu a nenhum árabe, nunca pertenceu a nenhum palestino. Aquele território ali, para não voltar nem a 4.000 anos, vou voltar só 1.000 anos antes de Cristo, que foi quando o rei Davi conquistou Jerusalém, tá? E tornou a capital de Israel, unificou o reino e tornou a capital de Israel Jerusalém. Os povos que existiam ali são povos que você não conhece, jebuseus, filisteus, povos que não existem mais, porque foram dizimados. Então aquele território foi conquistado e era de Israel, sempre foi de Israel e era bem maior. Tá? O que acontece é o seguinte, como o professor bem falou, o Império Romano, por meio do Imperador Adriano, expulsou os judeus daquela terra e, como uma forma de, vou usar aqui um termo cearense, de birra, para provocar, colocou o nome, porque Roma tinha esse poder de batizar locais com nomes, colocou o nome de Palestina ou Filistina. A Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia da Igreja Católica mais conhecida, feita por Jerônimo, ela tem horas que fala de Filistina e tem horas que fala de Palestina, porque são sinônimos. E o que é Filistina? Referência ao filisteu, que é o povo judeu, o povo inimigo do povo judeu, assim, histórico, que era quem? O povo do gigante Golias, que Davi matou. Então, colocaram o nome daquela região de Filistina ou Palestina exatamente com uma forma de ferir o povo judeu que foi expulso da própria terra pelo povo romano. E aí, quando o judeu foi conseguindo voltar para a sua terra, ainda não existia a ONU, né? Ainda não existia a Organização das Nações Unidas. Em 1920, que o professor que bem falou, a Inglaterra tomou conta daquela região, e o que é que eles imaginaram? Tem petróleo aqui. E passaram 10 anos escavando Israel, achando que tinha petróleo. Israel não tinha, mesmo estando no Oriente Médio. Aí foi o que eles fizeram, bom, não tem, mas nós vamos ter que deixar aqui ao menos alguém que esteja do nosso lado. E aí foi quando veio a criação do Estado de Israel realmente, né, pela ONU. E aí avançando para agora, que o professor também falou nisso, o interesse do Irã. E aí ele pode comentar mais sobre isso. O que foi o interesse do Irã aqui? Israel descobriu agora há pouco tempo que tem 1 trilhão de metros cúbicos de gás no seu subsolo. Hoje, o metro cúbico do gás custa $12. Então, no mercado internacional. Então, Israel descobriu agora, há pouco tempo, que tem 12 trilhões de dólares, o Marcelo que entende bem de dinheiro, 12 trilhões, 12 trilhões de dólares no seu subsolo de gás, que na época que procuravam petróleo, ninguém ligava para gás. E aí o que é que aconteceu? Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, que é o maior fornecedor de gás para a Europa, é a Rússia, e aí já andaram até explodindo o gasoduto lá da Rússia, como uma forma de prejudicar. O que é que estavam se planejando? E aí foi o genro do Donald Trump, que tem uma penetração muito boa na ONU, e é um diplomata. O que é que ele fez? Ele conseguiu fazer essa aproximação de Israel com a Arábia Saudita para fazer um gasoduto, tirando o gás, saindo de Israel e indo para a Europa. Olha, de 1 trilhão de dólares o negócio aí. E aí é claro que um dos maiores inimigos de Israel não ia querer, né? Que é o Irã. E aí já está aí nos bastidores, aqui quem está falando não sou eu não. CNN já fala nisso, Jovem Pan fala nisso e outros jornais já falam nisso, que foi o Irã quem realmente está por trás desse ataque do Hamas, financeiramente, ideologicamente e tudo mais, né? Então, aí é que está. Você falou uma frase aqui, dizendo assim, quando, né, o Bibi, né, que é o Netanyahu lá, o líder de Israel, vai ter que explicar como é que o Mossad, né, que é a inteligência de Israel, das maiores do mundo, o Mossad, como é que a palavra é essa que o Massad falou, deu essa vacilada. Mas aí você disse assim, quando essa guerra acabar, aí é que está. Se essa guerra acabar, você vê que nós estamos numa guerra aí da Ucrânia e da Rússia já faz 2 anos. E não teve, nós estamos com TVs
em tempo integral com as câmeras de vigilância lá da faixa de Gaza, que foi dada por Israel, era de Israel a faixa de Gaza, e eles deram aquela faixa de Gaza ali para esse pessoal aí, inclusive do Hamas, em 2007, se eu não me engano. 2007 eles ganharam a eleição, né? 2007, né? Exatamente como a forma, cara, a gente quer paz, nós não queremos, toma aí, para vocês isso aí. E o Hamas não quer terra não, ele quer, é o mesmo pensamento dos nazistas. É o mesmo, é destruir o povo judeu, matar criança. Teve velho com Alzheimer, carregado pelo Hamas, torturado e morto. Crianças decapitadas. Então aí, eu queria que você fizesse a seguinte análise. Dentro do que você entende aí. Nós estamos vendo aí outros atores. China, Rússia, né? Mas a China está em cima do muro. Não, ainda não, já está começando. Já começou. Mas já começou. Já pediu, já interviu até falando, tá? Na questão do corredor humano. China e Rússia se aliando, mais tendenciosos à questão palestina, à questão até do próprio Hamas, o grupo terrorista, enquanto Estados Unidos, Reino Unido e França, logicamente, do lado de Israel. Você pensa que esse conflito pode ter um fim a médio, curto ou longo prazo? Pronto, né? Boa pergunta. A né? longo prazo, só para fazer uma adendo aqui, a longo prazo, desde que eu comecei a entender um pouquinho desses fatores de guerra, religiões, que envolvem religiões, que na verdade eles usam a religião como combustível para puxar, mais, né? Mas que na verdade nós sabemos que o que move realmente de fato tudo isso é questão econômica. Eu não creio. Né? Eu creio que aí eles aproveitam da fé do povo, eles aproveitam da fé do povo espiritual para promover guerra. É isso que eu entendo. Então, eu acho que isso não acaba nunca. Não, mas nós estamos falando da evolução. Eu acho que a pergunta é: você acredita que isso irá reduzir ou vai virar uma fermentar mais, uma né? quarta guerra mundial? Não, a terceira guerra mundial. Terceira. A minha pergunta é essa. Se vai virar, né? Vai virar. Na minha opinião, vai. Eu acredito que vai. Pronto, eu estudando, né? Vendo, né? Lendo bastante para ter esse assunto, né? Segundo os cientistas políticos, atualmente é um pouco improvável, não vou dizer impossível, né? É um pouco improvável que o conflito atual ele vire, né, ganhe status, saia da onde está, pelo menos a nível de Oriente Médio. A nível de Oriente Médio, para que chegue a Terceira Guerra Mundial. Porque é o seguinte, para a gente analisar, os nossos telespectadores analisar como o Oriente Médio é uma região complexa. A gente tem o Catar, né, o mesmo país que sediou a Copa do Mundo ano passado. Os Estados Unidos, eles têm uma base militar lá. É por esse lado, né, que os Estados Unidos manda caças, né, manda porta-aviões, manda toda a questão militar para lá. E o próprio Catar financia o Hamas. Né, o chefe do Hamas atualmente reside no Catar. Você vê, né? Poxa, qual o lado que o cabo tá? Qual é a lógica? Qual lado? Aí a treta agora a questão do Irã, Arábia Saudita, né, outros países. O seguinte, o Irã, ele é inimigo dos Estados Unidos. Declarado e também da Arábia Saudita, né? Só que os dois países adotam as mesmas medidas, digamos assim, fugindo um pouco, né, desse conflito atual, contra direitos humanos. São regimes teocratas, né? A gente viu o episódio no passado da morte daquela moça de 22 anos, a Mahsa Amini, né? Que foi até caso de protesto na Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vê hoje em dia os países do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, querendo mudar a sua figura, contratando jogadores, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, para mudar, digamos assim, a imagem, né? Que não apenas petróleo, né? Não apenas ausência de direitos humanos, mas sim, digamos assim, futebol, né? Outras coisas. Então, assim, claro que a gente tem, né? Essa coalizão aí formada desses atores externos na causa Palestina e Israel, mas é também interessante a gente falar que atualmente nós temos basicamente duas frentes da Palestina, né? Nós temos a faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, que sim, quer o fim de Israel, tem que acabar nesse sentido, né? E a Cisjordânia, né? Que é onde está atualmente a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, que sim, representa o povo palestino, representa o ideal da Palestina, que é só o seu pedaço de terra. É ao Hamas. Entendeu? Que é contra o Hamas, né? Só para uma observação, né? Como é que foi formado? Citar. Não é palestino, não é todo palestino que é do Hamas. É tanto que a gente está falando, né? Não guerra mais Israel e Palestina, e sim Israel e Hamas, né? Porque como é que foi formado, né, essa ANP, só para quem está nos assistindo? Em 93, né, foi assinado o chamado Acordo de Oslo, né, lá na Noruega, né?
em que o presidente dos Estados Unidos, né, mediou na época o Bill Clinton, né, juntamente com o Arafat, que era o chefe da causa palestina, né, da OLP, né, isso, né, OLP, e o Rabin, né, que era o chefe, né, do Israel nesse sentido. Sim. Foi assinado um acordo de paz, né, que prometeu, digamos assim, a uma possível criação do Estado da Palestina por parte de Israel, né. Tanto que os dois, né, ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 94, né, o Arafat e o Rabin, né, nesse sentido. Só que como é que foi, por que não foi para frente, né? E observação, nesse acordo de Oslo foi criada a ANP, né, que é a Autoridade Nacional Palestina, que esse sim, que é controlado atualmente pelo Fatah, que atua lá na Cisjordânia, é que representa a causa palestina, né? Nesse sentido, né? Então, assim, e foi criada, como está falando, né? Então, assim, hoje nós temos duas frentes palestinas, né? O Hamas foi criado em 87, né, que controla a faixa de Gaza, e o Fatah, nesse sentido, em que o Hamas, pelo fato de ser um grupo fundamentalista, sunita, gosta de guerra, quer acabar com Israel, recebe ajuda do Irã. E talvez os países, né, que queiram Foi dinheiro do governo brasileiro em 2010 para a faixa de Gaza, meu amigo. 25 milhões do nosso dinheiro. Então, assim, respondendo à pergunta, pode virar uma guerra regional? Sim. O Hamas, ele vai acabar. Ele vai acabar. Não, ele vai acabar por Quem luta contra ele vai Israel acabar. não fica, Não, ele vai acabar por questão de bala. Ele vai acabar. Porque vai acabar com mudança de idealismo, porque aqueles caras são radicais, é o extremo. É porque se a gente for analisar... Precisa ficar claro isso. Aqueles caras são até porque é uma questão moral para o presidente de Israel hoje. Ele disse, o Hamas vai ser exterminado, ele já disse. Ele vai ter que cumprir. O mesmo caminho do ISIS, né? Não, vai ser, mas vai ter que exterminar igual fizeram com o ISIS, que é outra... Não, com o Osama Bin Laden. Al-Qaeda, tem que acabar. Al-Qaeda não tem mais a força que tem hoje. É interessante também a gente analisar o porquê dessa análise, né, que o Hamas, né, vai perder. O Hamas, quando atacou, pessoal, sabia que ia perder. Sabia que ia perder. Por quê? Usando aqui um termo... eu concordo. Um termo cearenseis, né? É de birra. É como se o Masseri fosse a Palestina, o Hamas, ele me atacasse com uma baladeira, né? Um xilingue, que a gente conhece, né? E aí o Israel devolve o Masseri com a bazuca. É desproporcional, né? O exército, né? Por trás. Não, mas o Israel só vai na frente. Não, diga assim. Mas ele tem razão, ele tem razão. Por que eu tô falando isso, né? No contexto geral de tecnologia, não só de tecnologia, como de treinamento de guerra, enfim. Uma coisa é você pegar aqueles caras... Olha, sabe o que eu costumo dizer? É muito gelo e pouco uísque. É que nem aqueles caras... Só um minutinho, Rebouça. Aqueles caras da Farc. Que a Farc... que os caras são perigosos, o governo da Colômbia resolveu parar, foi lá e parou. É a mesma coisa. Na Guerra do Sergipe era toda a Palestina contra Israel ganhou. Então, quer dizer... E ainda cresceu 3 vezes. A questão é o quê? Os caras são, sabe, o que você falou tem total razão. Eles sabem que entraram, eles deram murro em ponta de faca. Agora eles vão aguentar a consequência. Isso foi murro em ponta de faca, na minha opinião. E eu concordo com o Rebouça, né? Realmente Israel é desproporcional o exército, até porque a envolver também, como o senhor falou, né, atores externos, Israel recebe ajuda, né, norte-americana. Um país que brigou sozinho, o Sérvia contra toda a Liga Árabe, ganhou e aumentou o território 3 vezes. Vai cair assim, do cavalo, né? O Hamas vai literalmente pro saco, para falar, o saco preto, né, na língua popular. E é pra onde tem que ir, aqueles, o rebecão que recolhe os caras. Bom, mas enfim, por que a ONU está tão omissa? Pronto, os maiores cientistas políticos estão aí, e eu também tenho essa visão dessa omissão da ONU, porque veja bem, a partir do momento que você pega crianças e coloca dentro de gaiola e a ONU não se manifesta, eu acho meio complicado. Perfeito. O papel da ONU nesse sentido. É interessante a gente falar sobre a ONU, por quê, né? Nesse mês que aconteceu o conflito, o Brasil sediou o Conselho de Segurança da ONU. Das explicações, né? Então, o que é o Conselho de Segurança da ONU? É o órgão hoje da ONU responsável por tentar, pelo menos, manter a paz e, se acontecer um conflito, resolver diplomaticamente, conversando. Mas a própria estrutura desse conselho é falha. Por quê? Como é que funciona? Eu tenho 15 membros, né? 5 são permanentes, não saem de jeito nenhum, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido,
e 10 temporários, né? Que o Brasil fez parte no passado, está fazendo sendo pela 11ª vez. Só que qual a diferença entre os permanentes e os temporários? Além, né, de um sair e outro não. Os permanentes possuem poder de veto. O que é o poder de veto, Caio? A vontade da minoria prevalece sobre a vontade da maioria. É um algo democrático? Não. Porque são eles que financiam. Ok. É só para fazer de conta, né? Exemplo real. Não é Exemplo real que aconteceu. Ano passado, claro que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Conselho foi acionado. Só que é real mesmo, né? A gente pode até precisar. Obviamente, os Estados Unidos votou contra a Rússia. Reino Unido votou contra a Rússia, a França votou contra a Rússia, a China se manteve, né? Como ela se mantém, né? Em cima do muro. Neutra, em cima do muro. Por quê, cara? Porque a China ela só quer saber de comércio. Não, a China só Mas quer o Putin- saber. Mas o Putin vai na China agora. Sim, é. Mas a China só quer saber da questão econômica. Econômico, comércio, Ele né? não Ele quer que tem a guerra. prisão internacional decretada. Mas pronto. vai na China agora. Vai na China, né? Igual como o outro veio aqui no Brasil, que tem a prisão internacional decretada também. O narcoterrorista e narcopolítico da Venezuela, o Maduro. Vai lá. Aí a China se manteve no muro, né? Meio assim. Aí a Rússia, claro que ela ia votar a favor dela. E ela, pelo seu momento permanente, vetou a decisão. E existe um princípio chamado princípio da soberania dos países. Né? Ninguém pode chegar lá e fazer o que bem fazer. Né? Então, enquanto existe esse princípio, o Putin, né, tá com um mandado de prisão para ele do TPI internacional. Só que o Putin ele não reconhece isso, né? E a ONU não pode chegar lá e tá preso. Né? Tanto que teve até o receio agora da cúpula do BRICS, o Putin viajar para a África do Sul, que foi sediado lá no evento, e ele ser preso. Né? Porque a África reconhece, né? A África do Sul reconhece, né? Toda a soberania da Mas não ONU. vai, né? E ele mesmo falou, e o próprio presidente o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, falou que não ia, pode vir. Né? Porque tem o BRICS, né? Poxa, imagina, né? Enfim, né? Então, é complicado, né? O papel da ONU hoje pelas próprias regras que ela mesma impôs quando ela criou ela. Mostra, né? Uma fragilidade, né? Foi criada pelos Estados Unidos, Eu com vou- o dinheiro Foi dos pelos Estados Estados Unidos. Unidos, Eu vou aproveitar esse papo aqui e estender para a Ucrânia, né, e a Rússia. Ninguém acreditava que a Ucrânia ia resistir tanto tempo a essa guerra. O que está acontecendo? Qual a tua opinião sobre isso? Pronto, é verdade. Como a gente está vendo agora, né, a gente esperava no começo do conflito, né, só para nossos telespectadores, o estopim da guerra. Esse mesmo discurso aqui, os caras é fraco demais, vamos terminar em um mês e tal. O estopim, né? A Ucrânia manifestou interesse em entrar na OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a organização militar, que a gente até fala norte-americano, 40% do exército, economia, armas da OTAN vem dos Estados Unidos, né? E na fronteira da Rússia, e lembrando, é uma fronteira frágil. É o que explica a Rússia ser invadida, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial era napoleônica. É uma fronteira frágil. Não tem impedimento geográfico, né? Uma montanha, sei lá, que impeça. É muito distante e fácil de entrar. Não é fácil de entrar. Então, assim, ó, e passa os gasodutos, né? Que o movimento da economia da Rússia. Aí você imagina o Putin, sabendo que uma provável entrada da Ucrânia na OTAN, e a OTAN ela tem o que é chamado como artigo 5º, cara, o que é o artigo 5º? Traduzindo para o nosso cearense, mexeu com um monte. Mexeu com um monte, vespeiro, né? vespeiro. Aí você imagina, na cabeça do Putin, cara, não posso deixar isso acontecer não. Isso foi o motivo, Ele avisou antes. né? Isso foi o motivo, avisou antes. né? Isso foi o motivo dessa guerra. Aí, como você falou, né? Ninguém esperava que a Ucrânia ia resistir tanto tempo, mas por quê, né? Ajudas externas. Né? Estados Unidos, né, Alemanha, Polônia no início, né, a Polônia agora está até um pouco mais assim com a Ucrânia, mas de início recebeu muita ajuda, né? Ele teve até uma tretazinha agora, no começo do ano, com a Alemanha e Brasil, porque ambos os presidentes, né, diga-se de passagem, Bolsonaro e Lula, se mantiveram um pouco mais neutros nesse sentido na guerra. Tanto que até o Bolsonaro viajou no passado, né, em busca de fertilizantes, né, uma postura do Brasil, né, ficar um pouco mais assim neutro, né? E os dois são assim, ficam assim no muro. E nesse ano, a Alemanha pediu, né, balas, porque foram fabricadas aqui no Brasil, né, com matéria-prima do Brasil, para ser vendido lá para a Ucrânia, né? E o Brasil se recusou, né? Lula recusou, né? Não vou, porque se for fomentar a guerra e tudo. Aí teve até uma tretazinha diplomática entre o Brasil e a Alemanha nesse começo do ano, né? E assim, se mantém até hoje por conta de ajudas de fora. Por quê? Se fosse depender dela, não ia dar certo. Talvez, para quem está nos assistindo e não sabe disso, né? Se não tivesse existido o chamado Tratado de Budapeste, 1994, a Ucrânia poderia se defender. Professor, o que foi isso? Quando acabou a União Soviética,
na União Soviética, era todos aqueles 15 países hoje do leste europeu, né? O armamento estava espalhado, né? Era num país só, né? Era aquela política do liquidificador, né? Da bomba atômica que o Putin mandou posicionar a ogiva lá para ser disparada. O que você acha? É uma ameaça, né? É uma ameaça. É uma ameaça como a gente teve agora na Guerra Fria, né? Em Cuba, né? Não tem. Posicionamento só para também. Rapaz, existe, né? Existe de novo o princípio chamado não autodestruição. Claro que é esse princípio. A gente não tem mais um conflito hoje com armas, né? Metralhadora até tem. Mas o que é que a gente briga hoje? Armamento nuclear. E se for atingido um país, acabou. E esse país sabe que também vai ser atingido, acabou o mundo. O mundo não suporta uma guerra nuclear. É porque na época de Hiroshima e Nagasaki, poucos tinham a bomba atômica. Isso. Essa bomba nuclear que está posicionada na Rússia não acaba o mundo não, mas destrói um bocado. A bomba de Hiroshima. Então assim, né, o mundo não aguenta uma guerra nuclear. E existe esse princípio da não autodestruição. E o Irã está querendo a bomba nuclear aí, né? E interessante falar no Irã, por quê, né? Por que o Irã é tretado com os Estados Unidos e é parceiro da Arábia Saudita, sendo que os dois, a Arábia Saudita e o Irã, adotam a mesma postura antidemocrática, isso aqui. Interesse nuclear. Puramente interesse nuclear. O primeiro ataque cibernético do mundo, é que hoje as guerras também são guerras cibernéticas, né? O primeiro ataque cibernético do mundo, o primeiro vírus implementado, né, foi para os Estados Unidos na base do Irã em 2007. Tem um documentáriozinho aqui, né, que a gente fala, né, porque todo mundo tem, na HBO Max, que é chamada a arma mais poderosa do mundo. A arma mais poderosa do mundo, né? Porque assim, uma arma, ela mata pessoas, né? Um vírus de computador, ele derruba um país. Porque tudo é conectado à internet. Né? Então, assim, a treta entre os Estados Unidos e Irã é por acordos nucleares, né? medo do Irã, se ele tivesse poder e lembrei nuclear que a Rússia tem, e está crescendo. Mas ele está crescendo. Mas ele é amigo aqui do presidente, né? E o pior, sabe o que é? É que o Brasil não está nesse meio. O Brasil não tem defesa nenhuma. E o Enéas, na época dele, já falava: o Brasil tem que ter a bomba atômica. Não é para usar, não, é para ter, para respeitarem. E nós não somos respeitados. Bom, Caio, nosso tempo está acabando. As suas considerações finais que você vai fazer um domingo com o povo em casa, tá? Fica à vontade, mas lembrando que eu tenho só mais um minuto. Pronto, então para resumir, né, o nosso objetivo dessa nossa conversa que é explicar um pouco esse conflito entre Israel e Hamas já, né? A gente tem que falar agora Israel e Hamas. Como é que começou? Não é de agora, como a gente viu, né? Começa muito essa disputa, essa guerra acirrada mesmo pós Segunda Guerra Mundial, a partir da partilha da Palestina, né? A coalizão árabe formada contra Israel a partir da ajuda, né, principalmente norte-americano, foi conquistando, né, foi ganhando, ampliou seus territórios. A parte mais radical, mais fundamentalista, mais nacionalista da Palestina, né, que se figurou no Hamas, né, não está aceitando isso, né, não vem aceitando isso e está atacando, né, adotando essas medidas sim terroristas, tá bom? Então, para resumir, né, o nosso objetivo da nossa aula, o telespectador sabe, né, como é que começou, né? É um conflito histórico, né? O estopim de agora foi essa possível, né, formação de uma aliança entre a Arábia Saudita e o Estado de Israel, né? E também, né, essa questão aí muitos ataques, né, em assentamentos da Cisjordânia. Né? Então o Hamas, né, quando acontece com alguma causa nesse sentido, como a gente teve em 2021, né, ele vai lá e ataca, né? Mesmo sabendo que vai perder, mesmo sabendo, né, que vai se acabar, né, ele tenta adotar essa medida radical, extrema, né? Infelizmente, como a gente percebe, tá bom? Mas também é interessante deixar claro que os dois lados, né, infelizmente estão errados, né, nesse sentido. Se Israel atacando, né, cortando fornecimento de gás, água, né, para os civis também não é justo a gente falar isso, né? Então, para acabar, né, nesse sentido, então, só pesquise, meus queridos, né? A gente tem um apanhado histórico, como é que começou esse conflito, né? Para a gente ver como é possível desenrolar dessa história, né? Mas para vocês aí de casa, um forte abraço. As explicações do Caio foram excelentes, foram muito esclarecedoras. E lembrando vocês que de terças e sextas, às 20h30 e domingo, às 18 horas, aqui pela nossa TV Metrópole.